Então, bom dia, pessoal. Eu me desculpo pelo atraso do vídeo desses exercícios. Eu resolvi gravar agora segunda pela manhã e eu vou começar com os exercícios sobre curvas, que eu não marquei esse exercício de desenhar a imagem, né? Mas eu vou fazer alguns que eu acho que é importante vocês saberem, pelo menos ter uma ideia. Na aula eu disse que vocês poderiam usar o computador, claro que vocês podem usar o computador, mas eu vou falar de alguns só para vocês terem alguma noção de como interpretar um gráfico desse aqui, né? Não simplesmente colocando no computador. Mas aqui é aquele livro, é aquela apostila que eu coloquei no Classroom, que é uma versão que fica melhor para ler do Guidorizo, mas são os mesmos exercícios que tem no livro, tá? Eu vou fazer esse desenho imagem. E, por exemplo, geralmente eu fiz poucos exemplos, acho que poucos exemplos, né? Na aula, acho que 2, 3, mas vamos lá. Quando eu tenho uma curva assim, né? Lembrando que é a imagem, não é o gráfico, né? Então, eu vou pegar isso aqui, por exemplo, f de t, essa letra B, né? Por exemplo. Tá? Então, como é que eu sei qual é a imagem dessa curva? Essa ideia aqui, para quando a função é de duas variáveis não, perdão, que ela chega no R2, né? No caso, essa função aqui, é uma função que ela está em R2. Ok? Quando ela chega no R2, essa ideia você pode aplicar sempre, que é chamar a primeira variável de x, primeira variável, não, a primeira coordenada de x e a segunda coordenada de y. E aí você resolve esse sistema colocando y em função de x, né? Então aqui fica claro que y é x mais 1, e aí a imagem dessa função ali é exatamente uma reta, né? Essa reta y igual a x mais 1. Que vai ficar quando x for 0, o y é 1, né? Aqui. E quando x for 1, perdão, quando y for 1, x é 0, né? 0, 1, né? É aqui. E 1, 0. Aqui. Não, perdão. Quando. Eu tô fazendo o mesmo, né? Quando x for 0, o y é 1, que é esse ponto aqui. E quando o y for 1, é a mesma coisa. Eu tô. Agora eu quero zerar o x for 0. Quando o y for 0, x é menos 1. É isso que eu quero fazer aqui. Tá? Essa reta aqui, ó. Se eu quiser colocar lá no GeoGebra, né? Tá vendo? E tem mais um.
Então, quando tem duas variáveis, fica fácil você descobrir qual é a imagem da, da, dessa função. Basta chamar a primeira variável de x, a outra variável de y. Variável não, coordenada. Primeira coordenada de x, a segunda coordenada de y, e você vai resolver, de certa forma, o sistema e vai colocar em função um do outro. Vamos fazer um mais complicado, né? Isso aqui foi tranquilo. Vou fazer com três variáveis, com três entradas também. Ó, por exemplo, ó, essa 7, cosseno T, 2 seno T, né? É isso. É a mesma ideia, tá? Você vai chamar, a gente vai chamar a primeira entrada de x, a segunda de y. Aí aqui eu vou fazer um pequeno cálculo, né? Aqui, ó, eu vou isolar o seno, que seno de t é y sobre 2, tá? E aqui é a mesma coisa. E aí nós já sabemos que cosseno de t mais seno t, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é 1, né? E aí implica o quê? Vai ficar x quadrado mais y sobre 2 ao quadrado igual a 1. E essa equação é de uma elipse, né? Ok? Então, essa curva aqui, ó, essa função aqui, ela tem uma imagem. A imagem dela é essa elipse aqui. Vamos lá, né? Como é que eu desenho essa elipse, né? Antes de botar no GeoGebra. Basta você saber onde, nesse caso aqui, nessa equação, basta você saber onde é que ela vai tocar os eixos. Né? Por exemplo, se o x é 0, o y vai ser mais ou menos 2. E se o y for 0, aqui, viu? Estou fazendo aqui, ó. Se y for 0, o x vai ser mais ou menos 1. Então, a elipse vai ser mais ou menos isso. Aqui 1, aqui menos 1, aqui menos 2 e aqui 2, tá? Então, nesse caso aqui, basta você colocar, ver onde a elipse toca os eixos e vai ficar assim. Uma cosseno T, né? 2 seno T. Deixa eu ver se aparece. Não apareceu. É. Ah, agora foi. Ok? Vou fazer aqui mais um. Por exemplo, esse aqui, ó, o 8. Seno T, né? Como é que eu entendo isso aqui? Isso aqui é um pouco diferente. Porque se eu
Se eu colocar x igual a seno t e y igual a seno t, eu vou obter simplesmente que y é igual a x. E aí, aqui você pode cair num erro. Porque se eu escrever simplesmente y igual a x, fica essa reta aqui, né? Mas aqui eu tenho que pensar o seguinte, que y é seno e o x também é um seno, e nós sabemos que seno de qualquer coisa ele é limitado entre 0 e 1. Então, seno de t, ele está entre 0 e 1, não, perdão, entre 1 e menos 1. Então, essa condição aqui, ela vai me dizer que o x, que é o próprio seno, vai estar entre 1 e menos 1, e o y vai estar entre 1 e menos 1. Aí, essa restrição aqui vai me dizer que a reta ela não pode ser toda, né? Ela tem que estar entre 1 e menos 1 aqui. Menos 1, 1, 1, menos 1. Então, a imagem dessa, ó, é só essa é a reta y igual a x, mas só que não ela toda, é só um pedaço. Aqui. Ok? Fica esse formato aqui. Então, essa reta aqui é a imagem daquela função. Seria a reta y igual a x, só que ela é limitada, né? Ela é entre menos 1, tanto no y quanto no x, entre menos 1 e 1. Se eu for colocar lá no GeoGebra, ver se ele aceita aqui. Aqui ele não limitou, mas ela é limitada, viu? Ele botou faz reto total, mas ela é limitada, só aquele trecho lá. Cadê? Aqui, é só esse pedaço aqui, viu? Vamos lá. Agora eu vou fazer com 3 coordenadas, ok? Vou mudar um pouquinho. As outras vocês podem tentar. Quando é 2 coordenadas, não é difícil, não. Para você entender um pouquinho. Essa ideia de chamar de y, chamar de x. Vou pegar aqui com 3 coordenadas. Que aí é um pouco mais chato. Aqui. Por exemplo, letra A, né? É 1t e 1, né? É isso. 1t e 1. Ó, aqui, em geral, quando tem 3, a ideia é sempre você ver mais ou menos como é que fica. Ou, assim, tem duas saídas. Ou você pode colocar os pontos, por exemplo, calcular o f de 1, f de 2, f de 3, f de 4 e por aí vai. Ok? Ou você pode tentar entender mais ou menos como funciona duas das coordenadas e depois tentar ver como é que funciona a terceira, né? Eu acho que aqui fica mais fácil você colocar os pontos. Porque, por exemplo, vamos tentar entender como é que funcionam só esses dois aqui, né? Se eu fosse chamar x igual a 1
e y igual a t, eu não consigo juntar os dois, né? Eu não consigo juntar os dois, não. Eu conseguiria juntar o y com o z, mas também... Porque, né, assim, não tem uma relação entre esses dois aqui. Tá? O melhor seria jogar os pontos mesmos. Mesmo. Por exemplo, né? Eu quero olhar só no R2, como é que vai ficar. Aliás, eu vou fazer logo o desenho em 3D, viu? X, Y, Z. Então, vamos ver aqui. O F de 0. F de 0 é 1, 0, 1, né? Então, ponto 1, 0, 1, 1, 0. Esses dois primeiros estão aqui, né? Aí, quando eu pego no 1, eu tenho que subir aqui, né? Aqui, ó. Esse é o ponto 1, 0, 1, né? Porque o 1, 0, ele está exatamente aqui. Aí, quando eu puxo para 1 lá em cima. Aí, se eu calculo, por exemplo, o F de 1, que é 1, 1, 1, né? O ponto 1, 1, ele está exatamente aqui. Quando eu puxo para cá, ele tem que subir, né? Aqui. Aliás, tem um jeito mais fácil de ver isso aqui. Vocês vão... Acho que vai ficar mais claro. Eu vou olhar só primeiro as duas primeiras coordenadas, tá? Tem um jeito bem mais fácil. Eu vou olhar só as duas primeiras. Aqui, ó. Ok? Vou chamar f de t como sendo 1t. É só as duas primeiras. Aí eu calculo f de 0, só para vocês entenderem. F de 0 é 1, 0. É esse ponto aqui. F de 1 é 1. Aqui, ó. Aí o F de 2, por exemplo. F de 2 é 1, 2. E por aí vai. O F de... O X, ele sempre vai ficar fixo, 1. E o 2 e o T, ou Y, ele vai variar. Então, quando eu juntar tudo, eu vou obter essa reta aqui, ó. Vou escrever ela de verde. Eu vou obter essa reta aqui, tá? Mas lembrando, eu quero saber como é que é o comportamento da função da imagem, a imagem dela em 3D, né? E aí você vem com o valor do Z. O valor do Z é 1. Então, você tem que imaginar essa reta verde, só que um andar acima, ok? Ela vai passar aqui, ó. Ela vai estar com, eu subi ela um andar, tá? É como se essa verde aqui fosse a sombra da reta preta. Então, essa aqui é a imagem, essa reta preta que é a imagem da função ft1t, 1t1. Fica mais fácil fazer assim, você vê como é que é o funcionamento em duas coordenadas, e depois ver como é o comportamento das três coordenadas. Nesse caso aqui, ficou mais fácil porque o 3 é só essa constante igual a 1, e você basta subir uma unidade, e você tem a imagem dela. Ok? Vamos ver aqui no GeoGebra se...
É um P1, né? Tá vendo? É que é assim, né? Aí, ó, a reta ela subiu, ó. Se olhar ela de cima, assim, imagina que o eixo verde é o eixo Y, o vermelho é o eixo X, e aí se eu olhar de cima, eu vou estar vendo só essa reta verde aqui, tá? Aí como eu olho em 3D, eu vou focar no mesmo ângulo aqui da figura que eu desenho. As, é, mais ou menos isso, ok? Ela subiu, ó. Então, mesmo esses exemplos mais simples, para fazer na mão, você tem que pensar um pouquinho. Quando é três coordenadas, né? Quando é quatro já não dá para fazer, porque vai estar em R4. Ah, ó, por exemplo, a letra B. Dá para a gente deduzir a letra B mais ou menos como nós fizemos com a letra A, ok? Só que na letra A, eu peguei, eu, cadê? Aqui, eu olhei o X e o Y, né? Agora eu vou olhar o Y e o Z, ok? Porque tem o T aqui, Y e o Z. Então eu vou desenhar lá o 3D, ok? Eu vou pegar só esses dois últimos aqui, ó. Chamar de F de T como um T. Aí o F de 1. Observe que o Y ele vai estar sempre fixo. E o T ele vai variar. Então, F de. Vou colocar com F de 0. É o 1, 0. Só que o 1, 0 é o 1 no Y. E esse aqui é o Z, ok? Então, é como se eu estivesse olhando só para essa coordenada ZY. Tá? É aqui, ó. Aqui. Essa bolinha preta aqui. Aí eu calculo F de 1. 1, 1. É aqui, ó. E aí por diante, né? Quando eu fizer a reta, aliás, quando eu fizer vários pontos, eu vou perceber que os dois últimos, eles formam uma reta aqui, paralela ao eixo Z, ok? E aí, como é que eu vejo agora a primeira coordenada, né? A primeira coordenada, basicamente, é a mesma ideia do outro. Agora eu olho como se ele tivesse subido para o X, né? Eu olho aqui, ó, como a primeira coordenada do X é sempre 1, essa reta ela vai vir à frente aqui no 1. Então a imagem que eu quero é essa reta aqui, ó. Ok? Imagina agora olhando de frente, né? Se eu olhar de frente, eu vejo só essa reta. Imagina que essa verde é uma sombra, né? Ela tá na vertical dessa reta preta, tá? É o mesmo raciocínio, só que agora eu olho para os dois últimos, depois eu olho para o primeiro. Vamos ver aqui. F de T. Aí, tá vendo, ó? É como se eu tivesse o meu desenho é assim, né? Tá mais ou menos assim.
ok? Ela veio para o x, certo? Agora vamos fazer mais outro. Deixa eu procurar um outro aqui. Por exemplo, esse tt1 sobre t, né? tt1 sobre t. Que é um pouco chato. Porque se eu olhar x e y... x e y não, perdão. É x e y, mas só que se eu olhar só os dois primeiros aqui, x igual a t, y igual a t, eu vou obter a reta y igual a t. Y igual a x. Vou fazer aqui o desenho. Então, só o y, digamos assim, só os dois primeiros eu vou obter essa reta aqui, ó. Só que ela está deitada, né? No plano x e y, ok? Essa reta, ela está deitada. Eu estou olhando no R3, né? No R2 seria exatamente... Seria assim, né? Aí eu olho no R3, eu tenho que desenhar ela deitada. Agora, o que tem a ver essa última aqui, né? Se eu chamar, por essas duas equações, eu chamei x igual a t, y igual a t. E aí, se eu chamar a última de z, ok? Aí eu vou obter exatamente o seguinte, né? Z1 sobre t. E aí, por exemplo, o z eu posso olhar de duas formas. O z eu posso olhar ou usar as duas primeiras, e aí eu vou obter z igual a 1 sobre x. Ou então, as duas primeiras, na primeira e a última, ou essas duas aqui, e o z vai ser 1 sobre y, mas não ajuda muito, né? O z sendo 1 sobre x seria exatamente essa curva aqui. Essa aqui, ó. Vou desenhar aqui ela pontilhada. Isso aqui, né? E z igual a 1 sobre y seria exatamente essa, né? Aí a ideia, para você ver no geral, é como se fosse essa curva em cima dessa reta, né? Essa curva... O gráfico que eu quero é essa curva aqui, em cima da reta. Assim. Basicamente isso. Tá vendo? Só para vocês entenderem, né? Essa equação z igual a 1 sobre x, se eu fosse olhar só em R2, é aquela função, né? Essa daqui, ó. Mesma coisa z igual a 1 sobre y. Mas só que como eu quero olhar no 3D, é como se essa curva 1 sobre t estivesse em cima dessa reta aqui. Ok? Em cima dessa reta. Aqui é t maior que zero, né? Deixa eu ver aqui. É t maior que zero. Tá? Então, é como se eu pegasse essa função aqui, 1 sobre t, que ficasse em cima dessas duas retas, dessa reta y igual a x.
Vamos botar aqui no gráfico para a gente ver melhor. E t 1 sobre t, né? Tá vendo, ó? A curva... aquela outra, esse outro ramo aqui é porque não tem a restrição de ser maior que zero, né? Mas se eu colocar só o zero aqui, ele vai sumir o segundo, que é o da questão, né? Tá vendo? É como se a curva ela estivesse em cima da reta y igual a x, se eu olhar aqui de cima, ok? Eu vou até voltar aqui. Ó, se eu olhasse de cima, fica y igual a x, só que sem o centro, né? Porque não pode ser zero, sem a origem. Aí se eu tirar aqui, botar assim, o p aqui não pode ser zero, tá? Ele botou aqui menor ou igual que zero, mas o t não pode ser zero. Ok? Então é como se a curva estivesse em cima da reta y igual a x. Certo? Vamos fazer um parecido, ó. Aqui é a mesma coisa. T quadrado, né? Não, subi muito aqui. T quadrado. Esse. É a mesma coisa, é como se fosse a parábola. Vamos lá, né? Esse aqui é assim, usando a mesma ideia do anterior, né? As duas primeiras, x igual a t e y igual a t, formarão a reta y igual a x. Desenho aqui. Que é essa pontilhada aqui, ó. Tá? E aqui é uma parábola, ó. Então você tem que imaginar a parábola em cima da reta y igual a x, que nem a gente fez no outro. No caso, se eu chamar z de t quadrado, você tem que imaginar essa parábola aqui em cima da reta, né? Assim, ó. É porque aqui a escala tá esquisita, né? Mas seria mais ou menos assim, ok? Lembrando que essa parábola aqui, se eu fosse olhar em 2D, né? Seria isso aqui. Eu tenho que olhar ela em cima da reta, ok? Tá vendo? Opa. O meu desenho tá mais... Cadê? Mais ou menos assim, né? Mas vocês estão vendo, ó, é a parábola, só que ela está em cima da reta. Se eu olhar aqui de cima, ok? Vira a reta t igual a t. Y igual a x. Então a parábola está em cima dela.
Esses aqui são os mais tranquilos, viu? Eu tenho bem uns bem mais difíceis aqui. Mas eu fiz essa aula aqui, apesar de não ter marcado esses exercícios, só para vocês entenderem um pouquinho de como desenhar esses gráficos aqui, as imagens, tá? Então, quando são duas coordenadas, eu sempre coloco x na primeira e y na segunda e resolvo a equação e você vai encontrar. Agora, na terceira, de três coordenadas, é bem mais complicado, tá? Aí eu vou encerrar essa aula aqui e daqui a pouco eu continuo com as outras listas. Até mais.